Graças a Deus. Meus amados irmãos, o título dessa mensagem é: Jesus revela-se à mulher samaritana. Jesus revela-se à mulher samaritana. O capítulo 4 mostra que Jesus, ele ficou sabendo que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava muito mais do que os discípulos de João. E Jesus então tem os seus motivos, e a Bíblia diz que os caminhos de Deus são perfeitos. Ele decide então retornar. Versículo 3 diz que ele deixa a Judéia e vai outra vez para a Galiléia. Na verdade, a nossa história, a história que nós iremos tratar, trata exatamente da saída de Jesus da Judéia para a Galiléia. E o versículo 4 já diz o seguinte: e era necessário passar por Samaria. O que primeiramente nos deve, ou pelo menos deveria chamar a nossa atenção, é a linguagem que o evangelista usa aqui, dizendo o seguinte: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Quando nós lemos que era necessário, pelo menos em mim, eu acredito que fica: por que era necessário que Jesus passasse a Samaria? Como assim era necessário? A menos que Samaria seja o único caminho, a única rota possível da Judéia para a Galiléia, Jesus não tinha obrigação ou necessidade de passar em Samaria. E na verdade, meus amados irmãos, a Samaria, ela está posicionada geograficamente entre a Judéia e a Galiléia, de maneira que a rota mais normal seria passar pela Samaria. Mas essa não era a única rota de uma pessoa que vai da Galiléia para a Judéia, ou vice-versa, da Judéia para a Galiléia. Tanto que os judeus, que possuíam uma inimizade com os samaritanos, eles evitavam e eles não passavam por Samaria. Logo, nós devemos entender o seguinte: se Jesus disse, ou o evangelista disse que Jesus precisava passar em Samaria, é porque ele tinha algo que ele queria fazer, existia algo que ele queria realizar, mas não que aquele caminho, aquele trajeto fosse o único caminho, o único trajeto possível para que Jesus chegasse da Judéia até a Galiléia. Agora, eu disse o seguinte, meus amados irmãos, e esse não é o único texto em que o Senhor Jesus ele usa da passagem em que trata de samaritanos, e essa é uma temática recorrente na Bíblia pelo seguinte: nós devemos, para que possamos entender com mais profundidade essa passagem, nós devemos entender o seguinte: da onde surgiu a rivalidade, ou eu vou até além, o ódio que existia entre judeus e samaritanos. Eu vou citar alguns versículos, você pode anotar. Você não tem, caso você não consiga, não tenha necessidade de ler agora, você pode ler depois. O primeiro versículo que eu quero ler encontra no segundo livro de Reis, versículo 17, versículo 6. O segundo livro de Reis 17, versículo 6 diz o seguinte: no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou cativo Israel para a Síria, e fez-o habitar em Ala e em Abó, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. O que o versículo está dizendo é o seguinte: no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria. Samaria, que era a capital do reino do norte, conhecido como Israel, foi levada cativa. Os historiadores dão até a data, no ano 722 antes de Cristo, a Assíria, meus amados irmãos, toma Israel, levando 10 tribos, deixando apenas as tribos de Judá e Benjamim, de maneira que a Assíria passa a governar e a dominar o local onde ficava geograficamente, onde fica Samaria. Já no segundo livro de Reis, ainda no capítulo 17, agora o versículo 24, diz o seguinte: e o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sepharvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, e em lugar dos filhos de Israel
Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram em suas cidades. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: Samaria perdeu a sua hegemonia, a sua liberdade, passou a ficar sob o domínio da Assíria. E não apenas isso, mas a Assíria levou homens, mulheres, povos para habitar na cidade de Samaria, de maneira que aquelas pessoas entrassem em contato com os samaritanos e eles casassem entre si, ou seja, passassem a relacionar-se entre si, e isso era um grande problema para os judeus. Uma vez que os judeus, eles samaritanos, eram descendentes, ou melhor dizendo, como hebreus, não deveriam casar-se com pessoas que adoravam a outros deuses, ou seja, deveriam casar apenas com pessoas fiéis a Deus. A partir do momento que eles começaram a relacionar-se com pessoas que não professavam a fé no único e verdadeiro Deus, o que aconteceu? Para os judeus, eles haviam destruído a sua semente, ou seja, eles eram uma raça híbrida, eles eram uma raça contaminada, de maneira que os judeus passaram a desprezar os samaritanos, porque os samaritanos não conseguiam mais provar a sua genealogia. E os samaritanos também, com o passar do tempo, eles desenvolveram um tipo de adoração que era diferente da adoração dos judeus. Por exemplo, talvez nem todos saibam, mas os samaritanos só acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e não acreditavam que os outros livros eram inspirados. De maneira que os judeus adoravam em Jerusalém, os samaritanos fizeram um lugar de adoração no Monte Gerizim, ou seja, era tudo diferente. E essa rivalidade desde o ano 700, ou talvez até um pouco antes disso, vem acontecendo até Jesus, ou seja, mais de 700 anos de rivalidade. Mas lembrando que os samaritanos eram também descendentes dos filhos de Jacó, eram irmãos. Mas essa rivalidade, esse ódio vem se desenvolvendo. Eu quero ler apenas mais 2 versículos. Quem puder também me acompanhe, voltando para o livro de Esdras, capítulo 9, mais alguns versículos que corroboram e provam o que eu estou dizendo. Esdras, capítulo 9, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: Esdras 9 e 1 diz assim: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Então ficou provado que a rivalidade entre esses dois povos nascia, ou seja, também em virtude dos samaritanos terem se contaminado e terem casado com pessoas que não professavam a fé no único e verdadeiro Deus. Então essa era a situação, meus amados irmãos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: nas sinagogas, sabe o que acontecia nas sinagogas? Os samaritanos eram amaldiçoados. Os judeus nas sinagogas, quando pregavam, quando ensinavam, amaldiçoavam os samaritanos. Tamanha era a rivalidade e o ódio entre esses dois povos. Os samaritanos não podiam ser levados à corte como testemunha, porque os judeus não achavam que eles eram homens confiáveis o bastante para que pudessem dar uma palavra na corte. Ou seja, os judeus relegavam os samaritanos a uma classe inferior. E eu vou além: os fariseus, judeus fariseus, aqueles que possuíam ainda um ódio ainda maior, eles chegavam ao ponto de orar, interceder, pedir a Deus para que os samaritanos não participassem da ressurreição. Tanto que os judeus não passavam pela Samaria. Os judeus diziam que se por acaso um pouco de terra, um pouco de pó ficasse no seu pé quando você passasse pela terra dos samaritanos, aquilo era o suficiente para que eles se sentissem contaminados.
para que eles se sentissem, vamos dizer assim, participantes dos pecados dos samaritanos. Mas, meu amado irmão, Jesus não era judeu? Naturalmente que Jesus era judeu. Jesus não obedecia à lei. O que tem que ficar claro é: se Jesus estivesse seguindo o ritmo, o fluxo natural das coisas, como a maioria dos judeus, Jesus não deveria passar pela Samaria. Mas o que Jesus diz na verdade é necessário que eu passe por Samaria. É necessário que eu vá em Samaria. E com isso, meus amados irmãos, eu quero deixar aqui o primeiro ponto dessa mensagem, que é o seguinte: Jesus não faz acepção de lugares. Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus não faz acepção de lugares. Em Mateus 28, Jesus ele nos dá uma ordem, nos dá uma incumbência, dizendo o seguinte: vocês devem fazer discípulos de todas as nações. Quando Jesus ele fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, significa o quê? Todas as nações. Não existe uma nação que deva ser ignorada. Não existe um local que deva ser ignorado. Não existe uma região que deva ser ignorada. Talvez exista também entre nós, e essa passagem nos ajuda a entender isso, pessoas que consideram alguns lugares inferiores ou alguns lugares tão possuídos pelo mal, pela malignidade, que nós sequer devamos passar por lá e levar a mensagem da palavra de Deus. Mas eu quero aqui, meu amado irmão, com a palavra de Deus dizer exatamente o contrário. Não existe um único lugar sequer nessa terra que a mensagem de Deus não deva chegar. Sabe por quê, meus amados irmãos? A Bíblia diz que nós somos luz, e aonde existe trevas, meus amados irmãos, a luz deve chegar para disseminar e acabar com as trevas. A Bíblia diz que nós somos sal, meus amados irmãos, e onde o sal chegar, ele tem que dar o sabor. O que eu quero dizer, meus amados irmãos? Vocês já pararam para pensar no número de missionários que hoje estão em países extremamente hostis ao Evangelho? Homens e mulheres que estão literalmente correndo o risco de morte, onde quer que eles passem para pregar o Evangelho. Se a lógica fosse a seguinte: aquele lugar é tão ruim, aquele lugar é tão mau, aquele lugar é tão pecaminoso que eu não devo passar por lá. Não, meus amados irmãos, Jesus ele disse o seguinte: eu não vim para a unção, eu vim para aquele que está doente. Jesus ele disse exatamente para aquelas pessoas, os fariseus, os judeus que interrogaram, ele disse: se vocês entendessem o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício, eu vim trazer os pecadores ao arrependimento. Por que isso é interessante, meus amados irmãos? Porque eu sei que pode haver na cabeça de algumas pessoas o seguinte pensamento: eu moro num lugar tão pobre, eu moro num lugar tão de difícil acesso, eu moro num lugar onde as pessoas falam que aquele lugar é ruim, eu moro num lugar onde as pessoas não querem morar, eu moro num lugar onde as pessoas têm medo de passar, eu moro num lugar onde as pessoas falam mal, e com isso a pessoa começa a se sentir rebaixada, menosprezada, e muitas vezes pensando: eu moro num lugar tão difícil, num lugar tão feio, num lugar tão perigoso, que Deus, nem Jesus, se importa com o lugar em que eu vivo. O lugar onde eu moro, eu queria morar em outro lugar, não queria morar onde moro. Eu não queria que a região onde eu morasse fosse tão perigosa. Eu não queria que o local onde eu morasse tivesse tantas drogas. Eu não queria que o lugar onde eu morasse fosse tão perigoso. Mas Jesus ele está dizendo o seguinte, meus amados irmãos: aqueles lugares em que as pessoas não querem ir, aquele lugar, meus amados irmãos, em que muitas vezes até a polícia evita passar, aqueles lugares, meus amados irmãos, que eles sequer constam para o IBGE que ele existe. Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho um encontro com essas pessoas. Aonde os judeus não querem passar, aonde as pessoas desprezam, eu quero passar.
passar em Samaria. Eu preciso passar na cidade de Samaria. Não existe um único lugar sequer, meus amados irmãos, que Jesus não queira estar e revelar a sua glória. Então não pense você, o local onde eu estou, não, ele é de tão difícil acesso que nem Jesus alcança. Ao contrário, meus amados irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Se aquele local tem doentes, é para aquele local que eu vou. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É isso que Jesus fala: eu vou passar em Samaria. Agora, meus amados irmãos, não bastasse o fato de Jesus estar numa cidade extremamente desprezada, numa cidade em que as pessoas não gostavam de ir, numa cidade que os judeus tinham um ódio tamanho que eles não iam, que Jesus ele ainda quebra um outro preconceito. Jesus ele ainda quebra com toda aquela situação vigente. Diz o seguinte, meus amados irmãos: estava ali a fonte de Jacó, versículo 6. Jesus foi cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, ou seja, quase 6 horas da tarde. Ou melhor, a hora sexta era quase meio-dia. A terceira hora, 9 horas da manhã, a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Preste bem atenção. Agora escute isso. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Lá estava Jesus, na redondeza, na região de Samaria. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus disse: dá-me de beber. Pronto. Uma mulher para na fonte. E Jesus inicia um diálogo com aquela mulher. Como nós veremos futuramente, nós já lemos esse texto aqui, nós vimos que aquela mulher é adúltera. É bem provável que aquela mulher estivesse na hora sexta exatamente por isso. Ela queria evitar o falatório. Geralmente as mulheres iam em conjunto tirar a água, mas aquela mulher era adúltera. Então é bem provável que aquela mulher fosse falada, e ela, evitando o falatório, não tendo mais amigas em virtude da sua vida, da vida que ela levava, ela foi na hora sexta. Ela foi evitar todo o contato, ou seja, aquela mulher não estava lá para conversar com ninguém. E se ela não estava lá para conversar com ninguém, chega Jesus e inicia um diálogo com ela, e Jesus faz a seguinte pergunta, ou melhor, uma afirmação: dá-me de beber, eu quero água. Jesus pede água para aquela mulher, porque os seus discípulos, versículo 8, tinham ido à cidade comprar comida. Note, meus amados irmãos, que Jesus, em tudo que ele faz, há um propósito. Nós temos que entender isso. Porque diz aqui que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. É bem provável que o Senhor Jesus havia pedido para que os discípulos comprassem comida. Agora a pergunta é: quantos discípulos era necessário para trazer comida? 1, 2, 3? Por que todos os discípulos foram comprar comida? Todos os discípulos foram comprar comida porque o Senhor Jesus queria falar a sós com aquela mulher. Jesus poderia ter mandado alguns dos discípulos e ficar com ela. Não, Jesus fez questão, organizou a situação de tal maneira que todos os discípulos saíram para comprar comida, e lá estava Jesus a sós. E é Jesus quem inicia o diálogo: mulher, dá-me de beber, eu quero beber. Agora, meus amados irmãos, vocês vão ver o seguinte: não era costume da época que um mestre, ou seja, um ensinador, um professor, como era Jesus, um rabi, ensinasse mulheres. Logo, Jesus, pelo padrão da época, pela cultura vigente, Jesus
uma mulher? Porque os outros mestres da época não conversavam com uma mulher. Os mestres da época achavam que era desperdício de tempo ensinar uma mulher. E por acharem que era um desperdício de tempo ensinar uma mulher, eles sequer falavam com uma mulher. Mas Jesus não. Jesus para e Jesus começa a conversar com aquela mulher. Ou seja, meus amados irmãos, Jesus está falando com uma mulher, o que a cultura da época não aceitava. Mas será que é só isso? Não, ainda trava-se mais. Não é apenas uma mulher. Se não bastasse uma mulher, de que lugar que ela é? Samaria. Eu acabei de explicar no primeiro ponto a problemática de Samaria. Se os homens já tinham um ódio, uma raiva dos samaritanos, imagine Jesus não apenas conversando com uma mulher, mas a mulher ainda era samaritana. Ou seja, dois agravantes. Jesus fala com uma mulher. Não obstante o fato de Jesus falar com uma mulher, a mulher era considerada a pior coisa. Não era apenas uma mulher, como ela era mulher samaritana. Aí Jesus começa um diálogo com ela. A mulher samaritana respondeu para ele: como sendo você judeu, pede água para mim? Você não sabe que os judeus têm uma briga, têm uma rixa com os samaritanos? Na verdade, a melhor tradução aqui, meus amados irmãos, que está entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, não é que se comunicam, os judeus não usam dos mesmos utensílios que os samaritanos. Por quê? Porque os judeus consideravam os samaritanos impuros, então eles não usavam os mesmos utensílios. O que ela está querendo dizer aqui faz sentido no texto. Como que você pede de beber para mim, sendo que você não tem um jarro para tirar água? Você vai beber do meu jarro, que é considerado impuro? É isso que ela está querendo dizer. Jesus respondeu e disse àquela mulher: ah, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz dar-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus começa a dialogar com ela e a mulher responde para ele: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Sabe o que eu fico imaginando? O nosso texto não cabe isso, mas eu fico imaginando como será que deveria ser o tom de voz dessa mulher ao responder Jesus, principalmente nessa primeira pergunta dela. Imagine, meus amados irmãos, começo a visualizar, começo a imaginar como será que devia ser o tom de voz daquela mulher, de repente franzindo a testa. Mas você não sabe que os judeus têm uma briga com os samaritanos? Eu fico imaginando, aqui não tem, mas imagine o tom de voz, talvez até a postura, talvez até uma mão na cintura, né? Você não está vendo? Você não sabe disso? Até eu que sou uma mulher sei. Será que você não sabe? Ou seja, o tom daquela mulher com Jesus era muito provável que era um tom agressivo. Será que você não entende? Quase que dizendo, perdoe-me aqui, você é burro? Você não conhece não? Você não sabe que há mais de 700 anos nós temos uma briga, uma rivalidade? E Jesus responde o que para ela? Ah, se você soubesse com quem você está falando, se você soubesse de quem está pedindo água. Ou seja, a mulher fala com Jesus com um tom agressivo, mas Jesus não responde a ela com um tom agressivo. Jesus está fazendo uma oferta àquela mulher. Aí a mulher disse no versículo 11: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Meus amados irmãos, lembra do que eu comentei com vocês aqui no culto de ensino? Jesus está falando de coisas espirituais e a mulher só entende de coisas materiais. Jesus fala: se você soubesse a água que eu posso te dar, ela fala: com quem você vai tirar? Jesus está falando de água espiritual, a mulher está pensando em água física. Jesus está falando de algo espiritual, Jesus está falando de algo do céu, a mulher está entendendo de algo da terra. Aí ela diz ainda, faz outra pergunta no versículo 12: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Aí Jesus responde mais uma vez a mulher e diz a ela:
Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que coisa bonita, Jesus falando mais uma vez de uma verdade espiritual. Como que a mulher responde a Jesus? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que mais vir aqui tirá-la. A mulher está preocupada: eu não quero ficar carregando água na minha cabeça. Fala que água é essa, para que eu não tenha que vir mais carregar água. Ou seja, a mulher não entende aquilo que o Senhor está falando. Aí disse o Senhor Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher responde: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e fala assim: é verdade, você disse uma coisa, isso que você disse é verdade, você não tem marido. Por quê? Porque você já teve 5 maridos, e o marido, ou seja, o homem que você agora está, não é o teu marido. Meu Deus. Talvez alguém poderia chegar e dizer o seguinte: mas Jesus pegou pesado agora, né? Mas, meus amados irmãos, prestem bem atenção numa coisa e aprendam uma coisa. A Bíblia diz o quê? Que Jesus, ele corrige a quem? A quem ele ama. Jesus, ele corrige a quem ele ama. Jesus é o quê? Ele é santo. Jesus, ele é puro. A Bíblia diz que ele é luz e que nele não há trevas nenhuma. Toda vez que nós estamos perto de Jesus, os nossos pecados, meus amados irmãos, eles vêm à tona. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, o nosso pecado vem à tona. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5, e o homem com quem você está agora não é o teu marido. Aí a mulher olha para ele e fala o seguinte: Senhor, vejo que tu és profeta. Vamos dar um mérito para essa mulher. Ela poderia ter mentido, né? Eu conheço tanta gente que mente. Não, eu não fiz não. Não, eu não estava lá não. Não, não fui eu não, era minha irmã gêmea. Era uma pessoa muito parecida comigo, que tem as mesmas roupas que eu, fala a mesma coisa que eu acho até que ela mora na mesma casa que eu. Sabe aquelas desculpas? Vamos dar porque nós temos que tratar dessa história. Vamos tratar essa mulher com o mérito dela. Ela olha para Jesus e fala assim: Senhor, vejo que o Senhor é profeta. O que ela quer dizer? É verdade, estou com o 6º homem. O Senhor disse: é verdade. Veja que o Senhor está falando. É verdade, é verdade. Eu tenho vivido uma vida de adultério. Aí, eu não sei, creio eu que ela estava sendo sincera, ou não sei se ela quis se esquivar do fato de Jesus apontar o pecado dela. Ela diz o seguinte, versículo 20: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus diz a ela: mulher, crê-me que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que vocês não sabem, mas nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher, meus amados irmãos, ela quer ficar discutindo religião, ela não quer ficar discutindo Cristo. Tem pessoas que gostam de discutir religião. Elas querem ficar fazendo perguntas que não vão levar a lugar nenhum. Não são perguntas sinceras, são apenas questões para você ficar debatendo com a mente, mas que não vai exigir mudança nenhuma. Não porque você está certo, não porque você está errado, não porque deve fazer isso, não porque deve fazer aquilo, e não tem mudança de vida. Jesus tira o foco e fala assim: não, eu não quero ficar discutindo se é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Eu quero dizer uma coisa para você: a hora vem e a hora é agora, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a mensagem.
Aí a mulher responde para ele no versículo 25: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus diz a ela: eu sou eu que falo contigo. Meus amados irmãos, eu não sei se vocês conseguem imaginar o impacto disso, mas isso me impacta muito. Eu fico imaginando com que cara aquela mulher estava. Ela fala: eu não apenas sou mulher, sou tratada como inferior na sociedade. Não obstante o fato de eu ser mulher, eu sou samaritana, eu estou num lugar em que todo mundo despreza. Não obstante o fato de eu ser mulher e de ser samaritana, eu sou adúltera. Eu sou mulher, eu sou samaritana e eu sou adúltera. Eu sou mulher, eu sou samaritana e eu sou adúltera. Mas Jesus diz o seguinte: eu sou o Cristo e eu falo contigo agora. Meus amados irmãos, que impacto! Como que é o próprio Cristo, Filho de Deus, se dá o trabalho de vir à minha terra, conversar comigo, que sou mulher, que sou samaritana e adúltera. E com isso, meus amados irmãos, eu tenho um segundo ponto: Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de lugar. Jesus não faz acepção de pessoas. E meus amados irmãos, isso é lindo. E por que isso é lindo? Porque algumas pessoas pensam: eu não sirvo para ir na igreja. Se as pessoas soubessem os meus pensamentos, quão maus e quão pecaminosos eles são, eles não conversariam comigo, não me deixariam sequer passar na porta da igreja. Se as pessoas soubessem dos males que eu já cometi, se as pessoas soubessem das atrocidades que eu já fiz, que eu já cometi, se as pessoas soubessem como eu já maltratei minha mãe, como eu já maltratei meu pai, como muitas vezes eu ainda maltrato minha mãe ou meu pai, como eu desprezo e não cuido dos meus filhos, se as pessoas soubessem dos males que eu cometo, eu não sou digno de estar na igreja, eu não posso ser um seguidor de Cristo, eu tenho tantos pecados, os meus pensamentos são tão ruins, eu sou uma pessoa com tantos pecados que Jesus sequer se importaria comigo. Ao contrário, meus amados irmãos, ele veio exatamente atrás de você, da mesma forma como ele foi atrás daquela mulher. Não importa se você é pobre, não importa o lugar onde você mora, não importa o que você tem cometido, o que Deus fez, ele veio à terra, meus amados irmãos, para trazer uma mensagem de vida e de esperança para mim e para você. Não importa o quanto você tenha pecado, não importa o quanto você tenha feito de mal, não importa, a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que ele quer dizer? Não existe erro que você tenha feito que o meu amor, que é grande, que é infinito, não cubra. Não existe palavrão que você tenha falado que o meu amor, que é grande, que é infinito, não cubra. Não tenha pecado de adultério, de seja lá de fornicação que você tenha feito, que o meu pecado, que é grande, não cubra. Eu sou amor. A Bíblia diz que Jesus é amor, e o amor dele, meus amados irmãos, demonstrado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz o seguinte, meus amados irmãos: o sangue de Jesus Cristo nos purifica do quê? De todo o pecado. Seja lá qual for o erro que você cometeu, a Bíblia diz o seguinte: o sangue de Jesus nos purifica do quê? De alguns? Não, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O inimigo, meus amados irmãos, ele tenta colocar todo tipo de pensamento na vida das pessoas. Eu não posso cantar, eu não posso cantar porque eu pequei, eu não posso pregar porque eu pequei, eu não posso ter um bom casamento porque eu pequei, eu não posso ter um bom futuro porque eu pequei. É mentira, meus amados irmãos. A Bíblia diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz: a cédula que nos era contrária foi rasgada na cruz. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
foi rasgado na cruz. Jesus está querendo dizer isso para aquela mulher: não importa o quanto você tem pecado, você teve 5 maridos que não eram seus, né? Mas eu estou aqui para te oferecer água viva. Eu estou aqui para te oferecer água viva. Versículo 27. E nisso vieram os discípulos de Jesus, né? E maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Meus amados irmãos, notem bem o texto. Eles ficaram maravilhados, eles ficaram atônitos pelo fato de Jesus estar falando com o quê? Com uma mulher. Por quê? Porque os mestres não falavam com uma mulher, já disse. Não só o fato disso, a mulher era samaritana. Meus amados irmãos, aprendam uma coisa comigo aqui, só que não está no texto. Imagina se eles soubessem, porque quando Jesus falou que ela era adúltera, Jesus falou a sós com ela. Jesus não contou para os discípulos, Jesus conversou com ela a sós. Os discípulos não sabiam que aquela mulher era adúltera. Eles ficaram maravilhados e espantados porque Jesus estivesse falando com ela. Imagina se eles soubessem que aquela mulher, além de tudo, ainda era adúltera. Talvez eu poderia até desmaiar, né? De repente, meu Deus. O que mostra, meus amados irmãos, o tamanho do amor de Cristo. E aí o que aconteceu, meus amados irmãos? Versículo 28. Aquela mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vamos dar um mérito mais uma vez a essa mulher? O versículo 16 diz o seguinte: Jesus falou para ela: vai, chama o teu marido e vem aqui. Ela foi, mas ela não chamou apenas o seu marido. Versículo 28 diz que aquela mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Ela não foi falar com o seu marido apenas, ela contou mais do que o seu marido ou o homem com quem ela estava. Ela contou aos homens da cidade e disse o seguinte: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela deixou a pergunta na cabeça deles: será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Cristo? Os homens saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Versículo 39. E muitos desses samaritanos, ou seja, os homens que foram convidados por essa mulher samaritana e adúltera, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Creram em quem? Creram em Jesus pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Meus amados irmãos, se você tivesse que usar alguém, chamar alguém para convidar alguém para ir para a sua igreja, talvez você fale o seguinte: olha, nós vamos convidar algumas pessoas para virem à nossa igreja. Os meninos, coloquem um terno, uma gravata, tá? Nós vamos sair convidar. Meninas, uma roupa bem bonita, tá? Uma calça bem séria, uma saia bem séria, porque nós vamos sair para convidar as pessoas para ir à igreja. Talvez esse fosse o nosso pensamento. A pergunta é: Jesus usou o mais improvável, aquela mulher que ninguém queria, que os próprios discípulos, embora não disseram, eles pensavam: por que será que Jesus está conversando com ela? Por que será que Jesus está perdendo tempo com ela? Mas Jesus sabe de todas as coisas. Ele falou com aquela mulher foi até a sua cidade e voltou com um grande número de homens. Meus amados irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas, você também não faz acepção de pessoas. Você não sabe quem Deus quer usar, como Ele quer usar e da maneira que Ele quer usar. Às vezes aquela pessoa que você olha e você fala: aquele irmão nunca vai trazer ninguém para a igreja. Aquele rapaz é tão jovem, ele fala tão mal, se veste tão ruim, ou aquela menina é tão chata. Meus amados irmãos, Deus não faz acepção de pessoas e Ele há de usar estas pessoas. Essa mulher aqui é uma prova de que ela era a pessoa mais improvável de se trazer pessoas para Jesus.
mas foi exatamente através da vida dela que Jesus trouxe outras pessoas a conhecer a verdade. Versículo 40: indo, pois, ter com ele os samaritanos, o rogaram-lhe que ficasse com eles, e Jesus ficou naquele lugar por quanto, meus amados irmãos? 2 dias Jesus ficou com os samaritanos em Samaria. Versículo 41: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Sabe o que fez, meus amados irmãos? Aquelas pessoas primeiramente foram a Jesus por causa da palavra daquela mulher, mas depois que eles ouviram a Jesus, eles já disseram: já não é mais por causa da sua palavra, mas é por causa daquilo que nós temos ouvido de Jesus. Sabe o que vai acontecer com a gente, meus amados irmãos? Nós iremos trazer pessoas, e as pessoas, por causa de um testemunho nosso, falam: eu acredito em Jesus. Mas vai chegar um momento que eles falam: eu acredito em Jesus, não só, ou não apenas, ou não mais pelo testemunho que você me deu, mas porque Ele mesmo fala comigo. O próprio Jesus fala comigo. E eu termino dizendo o seguinte: esses 2 pontos, Jesus não faz acepção de lugar, Jesus não faz acepção de pessoas, servem para mim e para você. Não interessa onde você esteja, Jesus quer ter um encontro contigo. Não interessa quem você seja, Jesus quer ter um encontro contigo, e Ele quer te dar água viva. Essa é a mensagem de Jesus, meus amados irmãos. Não importa o lugar onde nós estejamos, não importa quem nós sejamos, o amor de Jesus há de nos alcançar. Ele quer nos alcançar. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma pessoa se perca. E para eu concluir, meus amados irmãos, se eu tivesse que fazer uma metáfora, quem é aquela mulher? Aquela mulher somos nós. Nós também éramos pecadores, cometíamos torpezas, não havia ninguém que queria conversar ou falar conosco, mas Jesus, Ele foi. Preste bem atenção, meus amados irmãos, qual é o nosso lugar? Jesus é Deus, Ele está nos céus, Ele sai do céu e Ele vem à terra, no lugar de pecado. A terra é como se fosse Samaria. Ele sai do seu excelente lugar, que é o céu, e Ele vem para um péssimo lugar. Por quê? Porque depois do pecado a terra passou a ser um lugar ruim, mas Ele veio mesmo assim, e Ele vem falar com quem? Com pecadores. Aquela mulher somos nós, mas Jesus abriu um caminho para mim e para você. Meus amados irmãos, pregue essa palavra onde quer que você esteja. Não interessa o lugar onde a pessoa esteja, não interessa quem ela seja, o Senhor Jesus, Ele quer ter um encontro contigo. Curva a minha cabeça. Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Ó, Deus, que os Teus filhos, ó Pai, tenham aprendido, ó Pai, tenham crescido, ó Deus, com esta mensagem, com essa palavra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter nos alcançado, ó Pai, por ter falado conosco, ó Deus. Nós cremos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muitas das vezes é isso que acontece. As pessoas se espantam e falam: será que Jesus está falando com aquele menino? Será que Jesus está falando com aquela menina? Sim, o Senhor Jesus Cristo está falando com aquele menino. Jesus Cristo está falando com aquela menina. Jesus Cristo está falando com aquele homem. Jesus Cristo está falando com aquela mulher. E Ele tem nos oferecido da água viva, da água da vida eterna. Muitíssimo obrigado, Senhor Jesus, pelo trabalho que o Senhor tem feito para conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.